Olá, meus senhores, muito boa noite a todos os nossos internautas e web espectadores. Estamos no episódio número 11, gente. Já ultrapassamos uma dezena de episódios e hoje nosso querido Paulo Carvalho ainda não chegou. Tem algum motivo aí, estou preocupado com ele, mas se ele vier, eu boto ele aqui na área. Seja bem-vindo, meu amigo Neville e minha amiga Ivana. Suas palavras. Boa noite! Oi, de volta aí! Oi! O filho também estava doente a semana passada, tá todo mundo desgraçado aqui, viu? Tá melhor, meu querido? Tá melhor? Não tem nada a ver. Graças a Deus, sim, graças a Deus. Era só uma dor de cabeça, algo simples. Simples. Beleza, então. E você, minha querida Ivana, tudo bem contigo? Eu vou te falar, esse povo podre aí é todos novinhos. Você vê que eu, idosa, não fico podre assim. Nós estamos fera aqui, pois já. Firme e forte. Você já teve Covid, Ivana? Você já teve Covid? Olha, se passou por mim, Pavani não me contou, sabe? Você não fez, nunca soube do diagnóstico? Não tive sintoma nenhum, graças a Deus. Caramba, então, senhores, hoje o nosso objetivo aqui, já estamos no ar, pelo Facebook, pelo LinkedIn e pelo YouTube, 3 plataformas, falando hoje qual o papel das pessoas, entre aspas, pessoas, quaisquer pessoas, nas funções onde a inteligência artificial se aplica. Esse é o nosso tema de hoje, que eu queria saber, uma conexão, né, com o filme que acabou de ser lançado agora, que é o filme Top Gun Maverick, onde sem dar spoiler nenhum, porque não pode dar spoiler, o filme é muito bom, vale a pena ser assistido realmente, mas ele é um dos panos de fundo, é que será que o piloto é mais importante do que a máquina? Ou não? Eu gosto muito de uma cena no filme. Ivana não assistiu ainda o filme, só eu devia assistir. Vamos falar do anterior, Tem uma cena, gente, que é muito legal, que ele é designado para treinar agora os caras, né? Tem todo um contexto lá disso, mas ele chega e ele mostra o manual do avião novo, né? Que é um avião todo supersônico, que viaja em Mach 10 e tal. Aí ele pega o manual e fala assim, todo mundo já deve saber tudo desse manual, né? Como instrutor, aí ele pega o manual e joga no lixo o manual. Ele joga o manual no lixo, cara. Como se jogasse os procedimentos no lixo. E aí eu assustei com a cena. Eu falei, cacete! Ele jogou fora. E ele falou assim, vocês conhecem, né? Mas o nosso concorrente também conhece. E o que vai fazer a diferença nessa missão, que é uma missão super difícil, é a habilidade de ser contra o normal, né, Neville? Não é isso? Não o que está no manual, né? Tem que ir além, né? Tem que ir além do que está no manual. E todo o filme é travado em cima desse fundamento, que é trabalhar o que não está no manual. Inclusive, ele tem um outro instrutor lá que briga com ele, né? Meu Deus, você está fazendo coisas completamente anti-manual, anti as circunstâncias manualizadas. O que vocês acham disso, gente? Dessa coisa. O argumento que eu coloquei na nossa live aqui, ele é contingencial, quer dizer, eu não sei até que ponto impacta, mas vocês acham que a pessoa que está atrás da máquina, pensar na Fórmula 1 também cabe o argumento, né? O que você acha, Ivana? Sem ter assistido o filme, mas qual é a tua opinião inicial sobre esse fundamento? Eu vou falar, eu já era fã desse rapaz, esse tal desse Tom Cruise. Cara, fiquei mais fã ainda, porque, cara, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ir além dos manuais, né? E os concorrentes, de fato, conhecem nossos manuais. Eu achei tão legal essa fala, cara. Os concorrentes também, quer dizer, o inimigo também, no caso, né? Que no caso era um inimigo, sim, né? O inimigo também conhece esse manual. Então, ou nós fazemos o que não está aqui, ou nós seremos batidos, não vai ter muito jeito. Mas veja bem, você falou que vamos além, e não... quando joga o manual, nós não estamos falando assim, olha, eu vou negar o que está no manual. Estou falando que eu vou além do manual. Eu acho que isso é um detalhe que pode faz a diferença. Né? Tem um contexto que eu acho, até puxando para o tema, bem interessante, né?
que ele fala ali, ele faz uma comparação entre a tecnologia atual, né, e a tecnologia que eles têm disponível para poder fazer a missão, né, que é, vamos dizer assim, é como se fosse o F-18 e o caça quinta geração, que eles chamam ali, né, e esse caça quinta geração tem inteligência artificial associada, né, mas não tem a habilidade que o Maverick tem, né, que é o espetáculo do negócio, né. E aí tem uma parte, né, que tem muito a ver com liderança também, um pouco do que a gente já conversou, acho, que puxa para esse tema, não quero dar tanto spoiler, né? Mas ele meio que está decepcionado ali, aconteceu uma coisa muito ruim, e para ele provar que era capaz de aquela missão ser cumprida, ele vai lá e executa a missão num tempo abaixo do que estava previsto na meta. Né? Na verdade... essa cena é chocante, assim, né? Todo mundo discorda dele, né? Que não dá para fazer aquilo que ele sugeriu. Sim. E aí ele foi destituído da função dele, né? O cara fala, deixa que eu treino o povo. E ele foi lá e fala assim, vou te mostrar aqui como é que dá para fazer essa porra e eu vou fazer. E faz. É emocionante, né? É emocionante. Ele ia além do que os manuais definem. E é bem isso, Evana. É ir além do que o manual define. Só que esse ir além, ele é um processo antagônico, assim. Ele questiona o limite da própria máquina e sugere um limite diferente de um outro meio que faz a diferença é a tripulação, né? Eu gosto muito que também no Star Trek os capitães sempre dizem o que faz diferença não é a tecnologia da nave, é a sua tripulação. Só que sobra, então, para esse elemento, a habilidade e não a capacidade de cumprir a regra, né? Uma habilidade, uma destreza acima do normal, que é o que ele tem, né? Mas ela é subversiva, é uma habilidade subversiva. Sim. Ele precisa ser subversivo para conseguir fazer o que se sugere que seja feito. Coloca aí, Ivana, depois eu complemento a minha ideia. Não, o que eu me passa por aqui, Pavone, é que eu acho que o que faz o sucesso também muito é a relação, o homem com a máquina, porque a habilidade do homem é importante, inclusive para poder usar o potencial da máquina, puxar mais da máquina. Então, e aí começa, né, juntar o homem e a máquina como se fosse uma coisa só. E acho que isso daí é uma discussão que está passando pela inteligência artificial. Começa o filme, e eu queria abordar começa o filme, ele ouvindo do seu superior que em breve aquele avião não terá mais piloto. Não terá mais piloto. Mas uma última missão, que é a missão dele, ele precisa treinar os pilotos que ainda pilotam aquilo para fazer uma coisa super difícil de ser feita e tal. Vocês acham que essa subversão passa por aprender a fazer outras coisas de outras formas? Por exemplo, se a gente pensar na tendência da inteligência artificial, nós não vamos ter mais cobrador de ônibus. Para ser raso, né? Não vamos ter mais frentista de postos de gasolina. Sem falar em inteligência artificial, né? Falando apenas na utilização do cliente como um ator do processo. Né? Como eu posso abastecer meu carro sem ter ninguém. Está sem áudio, né, Vitor? O frentista nos Estados Unidos é uma coisa que não existe. O próprio cliente abastece ali. De vários lugares do mundo. Você acha que a gente tem que respeitar essas pessoas que ainda querem fazer um trabalho que a tecnologia suplementará? Eu vou fazer uma provocação aqui, olha só. Isso, né, vou fazer uma provocação. Eu estava vendo um podcast sobre neurociência, Starlink e tudo mais, e o cara falou uma coisa que foi uma frase que me marcou, assim. Ele falou o seguinte: uma máquina é capaz de jogar, uma inteligência artificial, né, no caso, né, é capaz de jogar xadrez melhor do que um humano, mas jamais seria capaz de ter inventado o jogo. Só a mente humana é capaz de ter criado o jogo.
que vem depois é programado pela mente humana. Ele até questiona, né, o que a gente chama de inteligência artificial, entre aspas, inteligência é analógica, ela não é artificial, ela é natural, né? Mas a programação que a gente cria, como a gente cria, o que é feito nesse algoritmo em relação a isso, eu acho que, como você falou, vai ter várias aplicações, mas principalmente aspectos da prestação de serviço, aspectos da relação humana, aspectos não tão automatizados, onde requer uma certa intuição, não tem como a inteligência chegar no que o humano é capaz. A gente, por mais que pareça que a gente está num certo nível já alto, vamos dizer, inteligência artificial, a gente está muito longe ainda do cérebro humano e de toda a evolução de 250 mil anos aí da vida na Terra, e sei lá quanto tempo a gente tem aí de vida mesmo na Terra. Eu até acho que ele não seria capaz de inventar o jogo. Portanto, sobra à nossa raça a criatividade, a inovação, a invenção, ao processo invencional ou inovacional. Mas eu ainda vejo que as pessoas estão muito orientadas para fazer coisas, para executar tarefas, e não para um processo criativo de resolver problemas ou de criar sistemas de desenvolvimento neurológico mental. Vamos pensar nós aqui, né? O meu trabalho, o trabalho da Ivana, o trabalho do Neville. Nós estamos quantos por cento do nosso tempo dedicados a fazer tarefas, a executar coisas, não a inventar e reinventar o próprio negócio. Vocês acham que nós seremos impactados? Porque lá também tem uma questão que o filme trabalha, que é a velhice, né? Que o quanto a velhice é fundamental para essa reflexão. O quanto nós velhos, ou mais velhos, somos ainda aptos a fazer trabalhos executivos, né? Que a gente chama de trabalho algorítmico e trabalho que eu até não lembro o nome agora, que está até no nosso curso. Tem o trabalho algorítmico e o trabalho sistêmico, não é? O nome não é esse. Eu vou até procurar. Não algorítmico. Mas é um trabalho, eu vou usar, vou lembrar aqui, porque é importante essa lembrança. Vocês acham que nós vamos sofrer? Nós aqui, eu, vocês aí, vamos século sofrer? XX, né, mano? Galera do século XX. Vocês acham? Eu acho que esse é um problema um pouco maior do que a história da velhice, sabe, Pavone? Eu acho que isso começa assim com a história da educação mesmo. Quer dizer, você não forma as pessoas hoje para pensar, você forma as pessoas para executar. Inclusive nós fomos formados para a execução e não para a criação. Eu acho que tem tanta coisa que tem que mudar para a gente poder mudar essa chavinha, que é realidade diferente, por exemplo, quando você pega outros países e tal, quando no Japão, por exemplo. No Japão, acho que ali você tem uma formação mais focada para a criação do que para a execução, que não é o caso daqui. Eu acho que, enfim, essa coisa vai um pouquinho mais longe que isso. Mas eu queria também falar uma coisa de heurístico. Heurístico. É o trabalho algorítmico, que é o trabalho de execução, e o trabalho heurístico, que é o trabalho mais voltado ao não algorítmico, né? Mas você precisa experimentar, conceber soluções novas para problemas antigos. Nós aqui, nessa sala, estamos preparados para o trabalho heurístico? Então, eu acho que nem nós e nem a maioria da população brasileira, que é o que eu falo, acho que começa no problema aí grave de como é que está concebido o ensino hoje no país, e falando desde o ensino básico até as pós-graduações daí para frente e tal. Não estamos preparados para criar, estamos preparados para execução, somos preparados para execução. Mas eu queria trazer uma outra coisa que não é só uma questão da criação. Eu acho que também essa questão da máquina, o homem, tem uma questão do sentimento mesmo, sabe, Pavani? Eu vou falar um pouquinho da área da saúde.
na máquina, por exemplo, você pode pegar um robô e ele pode fazer uma cirurgia muito mais assertiva no pontinho lá do que a mão humana. Mas jamais a máquina vai entender o contexto da dor daquele paciente. Não tem como, sabe? Então, eu acho que tem uma questão... E aí eu volto, quando você soma a máquina com o homem, é perfeito. Mas quando você tenta substituir, você pode cair em algumas questões aí bastante... É um mecanismo de adição e não de substituição. Exatamente. Por isso que eu falo que quando você tem a inteligência para usar bem a máquina, a habilidade não é só a habilidade humana, mas a habilidade de usar a máquina a seu favor, a seu benefício, ao benefício de quem você precisa gerar valor. Eu acho que é isso. Né? Eu lembro que quando a gente, quando assistindo o filme, né, e nos trouxe essa ideia dessa pauta para hoje, quando ele joga o procedimento fora, o procedimento não é capaz e nem seria legítimo permear todas as possibilidades, né? Me lembro que, faz muito tempo já, fazer um procedimento de atendimento ao cliente, seja no hospital, seja no hotel, seja em qualquer lugar. É impossível prever as possibilidades e as exceções que justificariam uma boa presença de espírito do cara para resolver uma situação diferente. Os próprios treinamentos que a gente dá, eu particularmente, quando me dedico a dar treinamentos de atendimento ao cliente, eu não dou regras do que deve ser feito, do que não deve ser feito, faça isso, não faça aquilo. Eu ensino presença de espírito. Ou seja, como é que a gente exemplifica a presença de espírito para resolver coisas de uma maneira inusitada, que seja capaz de trazer uma sensação que não é possível ser descrita anteriormente, né? Vocês acham que é possível a gente chegar num momento onde os procedimentos serão apenas fornecedores de diretrizes, dando à pessoa autonomia para fazer criações à luz da sua própria percepção? Porque hoje os procedimentos não são assim. Eu acredito que não, Pavani. Eu acredito que, na verdade, o que vai acontecer nessa integração tecnológica? Já tem até algumas coisas, por exemplo, de realidade aumentada, né? Então, imagina numa área de montagem de veículos, numa fábrica. E aí, o cara põe um óculos de realidade aumentada, ele abre o capô do carro, e aí ele vê as peças, separando as imagens e tal. Então, o procedimento, na verdade, vai ser digitalizado de alguma forma, mas vai continuar sendo a mesma ideia de procedimento, entendeu? Operacionalzinho, siga, entendeu? Então vai piscar a pecinha que tem que ser trocada naquele momento, vai lá, troca a pecinha, pisca outra pecinha. Ninguém vai perguntar se aquilo é a melhor forma de fazer, se dá para melhorar em outro sentido, né? Então, acho que ou se dá para repensar o processo, repensar o produto de alguma forma. Então, esse olhar, eu acho que ele vai ter a tecnologia mais nesse sentido, de automação mesmo, do que no sentido de modificação de pensamento. Acho que isso, as pessoas não pensam no procedimento dessa forma. Pelo menos minha visão. Eu me lembro de uma piadinha de um cara que estava numa feira trabalhando e ele vendia melancias. Aí chegou um cara e falou assim: eu queria meia melancia, por gentileza. Já acontece a piadinha de vocês? Não, né? Queria meia melancia. Aí o dono da barraca falou assim: infelizmente aqui a gente não vende meia melancia, só vende melancia inteira. Mas aí o cliente falou assim: meu querido, quem manda aqui nessa bagaça sou eu quero meia melancia, o senhor, por favor, corta a melancia que eu quero meia melancia. Aí ele chegou e falou assim: querido, infelizmente aqui não faz isso, a gente só vende a melancia inteira, nós não dividimos a melancia, porque aqui as pessoas só compram a melancia inteira. E ele ficou nesse embate, nessa briga, né? Aí ele falou assim: você vai falar com o dono dessa barraca que eu vou querer a minha meia melancia. Aí o atendente, puto com aquela situação, chegou pro dono da barraca e falou assim: tem um filho da puta ali querendo comprar meia melancia. E o cara ouviu. O cara ouviu e falou assim: como é que é? O que você falou aí? Ele falou assim: e o cidadão aqui está querendo comprar a outra metade. Na hora, né?
uma capacidade de dar a volta por cima, que eu acho que essa é o skill do século XXI, cara. Sim. A capacidade de fazer do limão a limonada, de reverter uma situação com criatividade. Acho que tem muito pouca gente desenvolvendo essa capacidade das pessoas. Vocês não acham? Demais. A Ivana puxou um aspecto da educação que eu acho muito relevante, né? No Brasil, não precisa nem falar, piada, né, gente? Educação aqui... A Clarice falando que o filme é maravilhoso, sensacional. É mesmo. Patroa aí. Então, outro país, Japão tal, uma coisa que já virou, eles já entenderam que a programação vai fazer parte da linguagem, né? As crianças com 6, 7, 8 anos estão aprendendo japonês, inglês e programação. Tá tudo agregado nesse aspecto, né? Para entender essas possibilidades, né? Aqui ainda a gente tem aquela mentalidade da respostinha certa, né? Então, você tem uma questão, uma resposta certa, uma questão, uma resposta certa. E resolver problema não é achar a resposta certa, né? Até porque você pode resolver de uma vez, depois você percebe uma melhora, resolve de outra vez, depois fala, nossa, dá para resolver assim também, vai. Então, é um caminho longo, né? Só puxando para o filme, Pavani, voltando essa ideia que você colocou, né, do pensar em outras soluções e tudo mais, o filme tem vários momentos que isso acontece, vários, né, que ele está oscilando em condições ali, né, inclusive na missão que ele tem que resolver ali, mas uma coisa que é interessante, que essa é uma habilidade que se constrói ao longo da vivência, da observação, né, de conhecimento. O filme traz isso, né? Ele tem uma história de habilidade, né? Tem todo um histórico militar em cima disso, né? E é engraçado essa comparação, que ele está ensinando, teoricamente, ali os 12 melhores dos melhores americanos, né? Do exército, que se acham ali o máximo na história toda, né? E de repente vai lá o velhinho de 30 e tantos anos de experiência, senta na máquina e fala assim, deixa eu brincar. E acaba com todo mundo, né? Por quê? Porque ele tem uma habilidade que foi treinada, um processo que foi treinado. Então, eu acho que, pensando por outro lado, né, da educação, talvez uma coisa que a nova geração não entendeu, que existe aí um tempo necessário para chegar num nível de excelência, para chegar num nível onde você é capaz de fazer além do manual. Né? Você vai ter que exercitar isso. E que até, veja, nós somos os únicos que a tecnologia, o ser humano, o tempo lhe traz uma coisa que é uma destreza, uma capacidade de severança, vamos chamar assim, uma das leis do meu livro, as 30 leis do auditivo, uma capacidade de severança que a máquina nunca vai ter. Quer dizer, ela pode aprender conexões, mas ela não vai ter essa presença de espírito que eu me refiro, né? Que ele utiliza em muitos momentos lá. Mas eu acho, gente, antes de falar o que eu acho aqui, queria colocar um tema que é o trabalho do Miguel Nicoleles, por exemplo, que é um trabalho absolutamente incrível. Ele inventou a inteligência artificial, uma máquina substituindo a coluna vertebral, que ele defende a interação homem-máquina. Ou seja, um cara que tem lesão em T4 pode... Como é que a gente movimenta a perna? Uma intenção sai daqui, passa pelos sistemas internos, principalmente pela espinha dorsal, e ela transmite uma intenção que vira movimento muscular e movimenta a perna. Quando existe uma interrupção na espinha, essa mensagem sai, mas não vem. O que ele inventou? O exoesqueleto. O que o exoesqueleto faz? Substitui a coluna para um movimento externo. Então, eu penso, vai para um computador, esse computador decodifica essa intenção numa movimentação mecânica de uma roupa que chamava exoesqueleto, hoje ela já tem um outro nome, e que esse movimento acontece não pela espinha. Agora, o que o Miguel Nicoleles fala? Quem substituirá a mensagem do cérebro? Porque eu tenho que ter uma mensagem. Há uma voz interior que tem que dizer assim, ó, quero movimentar a perna. Essa mensagem vira um sinal elétrico que vai ao computador, ele decodifica e manda para o exoesqueleto.
só substituiu a espinha, né? Mas sem a vontade é o nome disso, não acontece. E a máquina não é capaz de desenvolver vontade própria. Vontade, nem diria própria, mas a vontade, que é o que faz a gente superar. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente tem uma vontade exacerbada no corpo, seja para qualquer sensação, seja para o medo, para alegria, para raiva, para uma das 7, nosso corpo omite dor. Ele não captura a dor. Então, por exemplo, se você está envolvido no salvamento do seu filho, ok? Você, para um tiro, lhe mataria. Mas quando você está envolvido naquele salvamento, vai precisar de uns 3 ou 4 tiros para te tirar a energia, a energia daquela coisa, porque a catequese envolve muita capacidade de superação da dor, né? Mas antes de eu ouvir o comentário de vocês sobre o que eu falei, vamos passar aqui o institucional da minha querida Ivana, que hoje agora nós temos o institucional da Ivana, né? Está aqui, dá jugo. Minutinho, brilho nos olhos. Bonitico! Hoje dá para passar todos os institucionais, mesmo do Paulinho que não está aqui hoje. Paulinho não conseguiu vir mesmo, né? Alguma coisa aconteceu. Não avisou nós, mas deixa para lá. Espero que não seja nada grave. O que vocês acham dessa coisa aí, do trabalho do Miguel Nicoleles? Eu tenho até um vídeo dele, uma palestra que ele fez para um dos eventos nossos, que é sensacional. O podcast que eu falei lá agora foi dele, inclusive, que eu assisti recentemente. E ele é espetacular, ele falando sobre esse aspecto, né? Ele fala, inclusive, da Neuralink, né, do Elon Musk, né, que está tentando colocar o chipzinho e tudo mais, aquela história que está acontecendo aí já, para essa decodificação também. Mas o trabalho dele é revolucionário, assim, algo quebrou milhares de paradigmas psicológicos, psiquiátricos, inclusive, afetou outros campos. Realmente espetacular. Mas é muito legal. O trabalho dele foi, de uma certa forma, minimizado quando aquele cara lesionado em T4 deu chute na bola. Não, o que fizeram com ele na Copa foi uma vergonha. Mas ele diz, na palestra que ele deu para nós, ele fala que, embora aquilo fosse uma desvalorização, aqueles 13 segundos que ele passou mudaram a vida dele. Porque ele fez um cara... Veja, Ivana, olha o que ele fez. Depois eu posso passar essa palestra para todos aqui, o link dessa palestra aqui embaixo na descrição do vídeo, que é uma palestra que ele fez num evento que a gente fez chamado Behavior Day Brasil. O segundo Behavior Day Brasil que a gente fez, eu contratei esse cara, foi a palestra mais cara da minha vida, mas ele foi lá e nos deu o ar da graça. E ele chora, ele se emociona quando ele fala disso, e ele coloca o seguinte... que a obra dele é considerada a obra parecida com o que da aviação lá, como é que é o nome? Quem inventou a aviação? O Santos Dumont fez. Ele consegue, um lesionado em T4, recuperar a sensação das pernas por meio de um mecanismo remoto, cara. O que é absolutamente fora do normal, né? Ele vai poder fazer um cara que tem lesão T4 voltar a andar. O que é absolutamente... E não era essa a ideia, né? A ideia era só decodificar um pensamento, traduzir um pensamento. Ele colocou chips dos macacos e descobriu e falava para o macaco fazer o quê? Mexer num joystick, colocar uma bolinha que fica aparecendo aqui, o joystick, um quadradinho dentro daquela bolinha. Aliás, a bolinha dentro daquele quadradinho. Quando isso acontecia, quando ele conseguia fazer isso, ele ganhava o macaco ganhava uma dose de laranjada. A partir desse momento, ele aprendeu a colocar o quadradinho em volta da bolinha que se mexia para receber a laranjada. O que eles fizeram? Com o chip na cabeça do macaquinho. Macaquinho com o cérebro aberto, com o chipzinho ali.
o cérebro não dói, né? E aí o que ele fez? Tirou o joystick do macaco. O que o macaco começou a fazer? Ele começou a olhar e imaginar o movimento. E como o sistema tinha decodificado o jeito dele pensar, o computador começou a movimentar o joystick conforme os olhos e a cabeça dele se funcionavam da mesma forma. Aí o que aconteceu ao longo do tempo? Ele começou a perceber que o hipotálamo do macaco desenvolveu uma área maior, cresceu o hipotálamo. Ou seja, o macaco entendeu que, além das suas duas mãos, ele tinha uma terceira mão imaginária, que, embora não existisse na prática, essa terceira mão imaginária fazia movimentos que a mão que não existisse, como se fosse um membro fantasma. E aí ele, como ele é palmeirense roxo, né? Ele fala que se o Pelé sabia jogar melhor, é que provavelmente ele tinha uma parte do hipotálamo mais desenvolvida que considerava um terceiro pé. É muito louco isso. Mas é a interação homem-máquina que a Ivana destacou. Ai, ai. Ele fala de outros experimentos nesse podcast, Pavani, semelhante à ideia, mas, de novo, com realidade virtual. Ele coloca no macaco, faz toda a aparelhagem, como você falou, e coloca um óculos de realidade virtual. E aí o macaco, na realidade virtual, ele tem 6 braços, como se fosse uma aranha, assim. E aí ele vai fazendo uma operação lá que ele vai ensinando o macaco. E aí ele tira o óculos, o macaco opera da mesma forma, exatamente como você falou, como se ele estivesse vendo o braço ali, um terceiro, um quarto braço operando. Quase como espiritismo, né, velho? É quase como espiritismo. Não, ele fala inclusive da relação com Matrix, né? Que essa questão da manipulação do cérebro, de como a gente vai poder trabalhar sentimentos, sensações, como isso ocorre, que isso ele fala que ao mesmo tempo é maravilhoso e perigoso, né? Ele tem... Você vai poder resolver problemas e causar também, então ele fala, é muito interessante. Aqui, ó, a Clarice está falando, ó. A máquina não é capaz de desenvolver a vontade, mas ela é capaz de simular, mascarar ou induzir outra intenção que será entendida por nós como vontade natural, e isso já existe. É assustador isso ao mesmo tempo, né? Embora seja fantástico, é também assustador. Eu capitalizo isso como uma grande diretriz assim, para a minha vida. Ou eu sou capaz de fazer coisas heurísticas, ou eu vou sucumbir. Eu vou sucumbir. A que eu sou hábil, não na destreza, na execução, mas na capacidade de não priorizar o lógico, de priorizar, de fazer quando a gente faz coisas que não estão no script, né? Isso eu acho que vai ser um caminho que vai tirar muita gente do plumo aí, viu? Você não acha, Ivana? Tá quietinha aí. Eu estou ouvindo, e assim, Pavani, honestamente, isso é o que eu venho tentando, inclusive, quando eu me proponho a ajudar uma organização, né? Porque, assim, cara, até por uma questão de sobrevivência, de consultoria, essa coisa toda, né? Você tem milhões de ferramentas, de metodologias, ou você sai do padrão do script, junta essas coisas de forma criativa para trazer um benefício e tal, ou você só é mais um. Isso já está acontecendo na nossa realidade, no nosso dia a dia, com coisa pequena de um projeto, né? A hora que você vai negociar um projeto. Então, Pavani, eu acho que a busca é sempre por aí. Eu nem estou falando da máquina, eu estou falando do nosso poder mesmo de criar. Mas eu acho que ainda não é algo que está disseminado como sendo bom, natural, o caminho para fazer. E eu falo isso porque, se por um lado isso daí às vezes diferencia o meu trabalho, por outro lado é onde vem a crítica do meu trabalho. Mas baseado em que você está fazendo isso? Mas onde está escrito que você tinha que fazer isso? Então, não, você vê que é complicado.
E aí eu volto na história da escola, né? Já ouviram falar um par de vezes aqui do meu filho mais velho, de quem a mãe babona que tem muito orgulho, mas conversando bastante com ele, ele fez psicologia, e ele sempre foi um cara assim, que não se conformava muito de aprender aquilo e ficar naquilo. Então, se o professor dava 2 livros para ler, ele lia 5. Se dava 5, ele lia 10, e assim vai. E muitas vezes ele dizia, mãe, é de desistir, porque eu chego para discutir um livro que o cara não me indicou para ler, e o cara me acha que eu estou provocando, que eu quero... É a subversão, é a subversão. É a subversão, entendeu? Então, Pavani, para mim, mais do que o exercício do criativo, é você sobreviver à força contrária, a uma tendência que está posta. Que isso é o que, para mim, é mais doido ainda, porque não tem outro caminho, é para lá que nós vamos. Mas, ainda assim, o povo insiste em criar boicotes nisso e criar barreiras para isso. Então, acho que esse eu não tenho como negar aqui que o RPG é isso, né, gente? O RPG, ele representa essa subversão, pelo menos com boa intenção, de promover uma reflexão diferente, fora daquilo que é o clássico acadêmico que a gente... Acho... Né? Ô, Pavani, só puxando a sua pergunta ali. Antes de você falar, o seu institucional aqui. Opa, solta. Aê! O que você ia dizer? Não, eu acho essa habilidade, essa capacidade de subversão hoje, ela é uma questão de sobrevivência mental já. A gente já está num nível que ou você tem isso, ou você já não vive mais uma normalidade. Mas se você não tem... literalmente o livro 1984. É literalmente o você livro sabe, 1984. Se você não tem um mínimo... Se você não tem um mínimo de resiliência, você se rende ao mesmismo. Não, total. Não, e é tudo... A Ivana tocou no ponto. É uma alimentação disso constante. Constante. A Clarice até comentou. A gente tá sofrendo isso diariamente por inteligências artificiais compondo algoritmos, jogando informação para a gente automatizada, robotizada, operacionalizada, que vai seguir uma tendência de comportamento estudada. E você não está nem percebendo o que está acontecendo, né? Então, você não tem nem um ponto crítico de parar para pensar, peraí, o que está acontecendo comigo, né? Então, não só o RPG, mas a Olho de Tigre também tem isso, né? Acho que a RPG olha internamente para a pessoa jurídica e Olho de Tigre para a pessoa física, talvez nesse sentido, né? Eu fico lisonjeado de você lembrar do Olho de Tigre, porque nós contrariamos todos os treinamentos comportamentais que existem no mercado, todos. Não tem nada parecido com o que a gente desenvolve, e isso gera um problema sério, muito sério. Quando eu falo que o nosso treinamento começa à 00:01 e termina numa sábado e termina às 2:30 da tarde, uma segunda-feira, que as pessoas dormem pouco, muitos executivos dizem assim: eu não quero fazer meu pessoal sofrer. Eu falo, não, você não vai sofrer, cacete. Até eu explicar que focinho de porco não é tomada, demora, cara. Vocês acham que a escola está preparada para ensinar essa subversão produtiva
aos novos integrantes, ou ela ainda está... Nós vamos fazer um programa aqui só sobre primazia da gestão na escola. Nós temos que fazer isso, não adianta. E falar de assuntos que normalmente quem faz live desse assunto não entra, não é no aspecto pedagógico. Nós não estamos falando de como ensinar, nós estamos falando o que ensinar. Vocês não acham que isso que a escola não corrobora com esse mundo? Com certeza hoje não vem colaborando. São poucos os professores que a gente percebe o estímulo à discussão, o estímulo à criação do aluno. Ainda tem aquele tradicional, né? Eu sou o cara que sei, você é o cara que tem que seguir aqui o que eu estou falando, senão você... A própria palavra aluno, né? Sabe o que significa aluno, né? Desprovido de luz. Aluno. Que o professor é aquele que provê a luz. Não, e que é uma bobagem grande, porque hoje, Pavani, com o acesso que o povo está a tudo e o tempo inteiro, né, eu fico até um pouco com pena desses professores, sabe? Não, eu acho também. Eles ficam ali, os caras checando o que o cara está falando na internet. Se você não me permite falar em público, tá bom, cara, eu vou falar com meus amigos aqui que você é um idiota e vamos em frente, que eu preciso desse diploma. Sabe? Tá ruim o negócio. E daqui a pouco esse diploma não vai significar nada. Nada, entendeu? E aí, assim, Pavani, e hoje, quando a gente fala, mas é um colégio bom, é uma faculdade boa, eu não consigo mais falar muito sobre o conceito de colégio bom, de faculdade boa, tá bastante complicado, sabe? A coisa está indo mais pelo caro, barato. É por isso que tem tantas iniciativas... Barato, o rápido. Por isso tem tantas iniciativas eutagógicas, né? Que são aquele cara que decide não ir para a escola mais. Ele se alimentará pelo que tem aqui atrás, por alto, pela capacidade de exercitar a eutagogia, que é o autodidatismo. Mas você veja o quanto que faz falta isso. Porque, assim, volto no exemplo lá do meu orgulhozinho, meu menino que eu tenho orgulho. Tomou essa iniciativa, falava assim, bom, você não vai emendar a faculdade com uma pós? Mãe, sabe, não dá, o ensino está aí, eu vou fazer a minha pós, e é autodidata, vai, estuda. Chegou um momento que, assim, cara, você tem que me apresentar aqui o papel, se você não me apresentar o papel, não tenho como te contratar, não tenho como te promover, não tenho como te permitir fazer. Essa é a sociedade ainda. Então, fica uma coisa do faz de conta que eu estou aprendendo, vocês fazem de conta que estão ensinando, que é difícil demais, Pavani, de reverter esse negócio, sabe? Eu acho que está no momento, agora sim, da gente falar da educação. Eu acho que pode ser o tema da próxima semana, sabe? Porque é um assunto que vai longe. Na minha opinião, o mais triste de tudo isso é que isso está em todos os níveis. Isso está no colégio, na base, no segundo grau, na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Né? O Feynman tem uma frase, quem não conhece, Richard Feynman ainda, por favor, leiam Richard Feynman, por favor. É considerado professor do século XX, Pavani conhece, sabe quanto eu sou fã. Já me deu o livro, me presente. Tem o livro de presente do Feynman. Ele tem duas frases que são maravilhosas, né? Uma que eu levo para a vida e uma que representa o que vocês estão falando. Ele fala, você pode ter um doutorado e ainda assim continuar sendo um idiota. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, como a Ivana colocou, infelizmente. Certificado não quer dizer nada, né? Mais, né? E a frase que acho que representa o RPG, como a gente brincou já, que eu gosto muito. Essa frase é maravilhosa. Posso compartilhar aqui? Vou compartilhar. Claro, eu nem sei falar ela com a sua propriedade. Prefiro ter... vou até ler aqui, até baixar aqui, peraí. Prefiro ter... aqui, ó. Prefiro ter questões que não podem ser respondidas a respostas que não podem ser questionadas. Que coisa mais subversiva que isso, meu querido. Não, essa frase é fodida.
Essa frase. Então, é exatamente isso, amigo. É do Feynman essa frase. É do Feynman. É do Feynman, Richard Feynman. Prêmio Nobel de 53. Cara, considerado professor do século XX. É um cara que dava física quântica para fazendeiro. Ele fala uma coisa, né? Que é a observação. Acho que a Ivana comentou, né? Que ele fala que a educação ela tem que ser inútil. Só a educação inútil vai ser eficaz. Se a educação não for inútil, ela não tem eficácia, não tem eficiência, não dá resultado. Por que ele fala isso? Porque o que a Ivana comentou, né? Se a gente aprende algo no sentido de utilidade, eu preciso passar na prova, eu preciso passar no exame, eu preciso ter o meu certificado, eu preciso ter esse diploma da pós para aumentar meu salário, né? Eu tenho uma utilidade para aquilo. Quando eu tenho uma utilidade, meu cérebro, ao usar aquilo, ele dispensa, entendeu? Já usei, vai embora. E quando você aprende porque você quer aprender, porque você quer as respostas, né? Você quer buscar as respostas, quer entender por você. Quando a educação parte desse sentido, isso é uma educação que vai ficar para sua vida, que vai te ajudar a ter a segurança enquanto comportamento de verdade, que vai te compreender isso. O RPG toca nisso, né, Pavani? O RPG toca nisso. Ele fala assim, ó, empresas, você tem que entender por você, meu querido. Não é porque tem que ter o diploma lá. Não é a utilidade de um certificado na parede, mas o entendimento que você vai ter enquanto resultado. E você sabe, Ivana, esse programa começou porque quando eu e o Neville nos cruzamos lá no Festival, a gente imaginou que a gente se conhecia há 64 anos e a gente tinha acabado de conhecer. E existe uma coisa que eu falo para os meus alunos, que é o orgasmo intelectual. O que é o orgasmo intelectual? É a capacidade de, quando você saca uma coisa de um jeito diferente, e saca sozinho, na maioria das vezes é sozinho, ou você lê um livro, uma página, vê um filme, alguma coisa entrou, você fala assim, ai, caralho, puta que pariu, e dá uma conexão, junta tanta coisa dentro da cabeça, que você não consegue explicar para quem está do teu lado. É um processo de conexão que você fala assim, puta, e é um negócio, é o prazer pelo aprendizado conector. Apenas a conexão viabiliza. Você fala assim, meu Deus, como é que eu vou explicar isso para os outros? Você não consegue decodificar um meio de transmitir aquilo, porque é um orgasmo intelectual. E a gente falava que os nossos a gente marcava dias para conversar, que é o que nós estamos fazendo aqui, batendo papo, né? Se tem alguém que vai gostar desse papo ou não, esse é um outro papo. Mas o nosso papo é o papo. E esse papo traz conexões que nos fazem capaz de conectar um problema a algo que não estará nos manuais. O manual não é capaz de conectar o que eu aprendi em medicina, o que eu aprendi em economia e o que eu aprendi quando juntei esses conceitos com uma cena do Matrix. Aí você fala, puta que pariu. Como você reproduz esse aprendizado? Impossível. Há um momento lá no treinamento, o Neville sabe do que eu estou falando, da fila e tal, onde eu pergunto para o treinando, eu falo assim, ó, o que você está sentindo aí no peito agora? Aí o cara fala assim, tá duro aqui, não tá fácil. Você acha que eu consigo explicar isso com uma tela de PowerPoint? Eu tive que submeter a pessoa a uma circunstância de quando ele saca aquilo, ele fala assim, meu Deus do céu, 30 anos, entendi agora. Nesse treinamento que eu dei agora, Neville, teve um cara que falou assim para mim, ele sacou a dor, você sabe a dor que eu estou te falando, ele entendeu aquilo e falou assim, Pavani, entendi o que aconteceu comigo há 30 anos. Olha, me arrepia aqui, eu vou chorar aqui. Entendi o que aconteceu comigo faz 30 anos, cara. Faz 30 anos que eu entendi. E quando o cara... E não dá para explicar o que ele entendeu. Não dá para explicar. É um processo... Nem precisa, né? É uma conexão que não dá para vir do manual. Tem que vir desse ato criativo, eutagógico, de busca pelo conhecimento sem sentido, apenas para fazer conexões. E eu tenho dificuldade de, às vezes, me comunicar. Isso aqui, para mim, é mais um exercício de viajação na maionese mesmo, porque quanto menos pessoas assistirem isso, mais prova que nós somos diferentes mesmo. Tem um vídeo que a minha esposa me mandou que me trouxe um regozijo, cara.
Eu preciso compartilhar esse vídeo. Só vamos puxar para uma mais profunda, vou aproveitar as ideias. A Ivana vai falando, vai vir vários insights aqui. Deixa eu ver se vocês escutam isso aqui, ó. Vê se vocês escutam. A coisa mais inútil que um profissional de alto nível pode fazer é tentar conquistar a atenção e a admiração de pessoas medíocres. Teve um experimento feito nos Estados Unidos, onde o violinista Joshua Bell tocou durante 45 minutos no metrô de Nova York, usando um violino Stradivarius avaliado em mais de 3 milhões de dólares. 4 pessoas pararam, 2 bateram palmas, e no final da apresentação ele conseguiu arrecadar 20 dólares. E naquela mesma noite, ele tocou num dos lugares mais reconhecidos do mundo, cobrando ingressos que variavam entre 100 e 1.500 dólares, e foi simplesmente ovacionado pelo público. Essa experiência nos mostra que, mesmo um talento extraordinário, se estiver sendo exibido no lugar errado, ele não brilha, ele não é reconhecido. Exatamente. Profissionais de todas as áreas. Pode ser na empresa que ele trabalha, pode ser na cidade onde ele mora. Quem quer, de fato, ir mais longe na carreira, precisa se certificar de que está dando o seu melhor, mas também que está no lugar certo e mostrando o seu trabalho para as pessoas certas. Não é fora de série isso aqui, gente? Vocês ouviram? Eu me senti... Quando eu vi isso aqui, me teve uma lavada da alma. Juro pela minha filha. Às vezes nós estamos falando com isso, o cara não vai entender o que nós estamos dizendo. Não que nós sejamos melhores ou piores, mas esse exemplo que ele deu mostra que o cara está tocando uma obra absolutamente fantástica com um violino que só ele custa mais caro do que o cara arrecadou na vida inteira, e ele conseguiu 4 pessoas pararam, 2 aplaudiram e ele arrecadou 20 dólares. Aí ele vai fazer a mesma coisa para uma plateia que já tem um nível de conhecimento inútil, vamos falar isso aqui, e que o cara, quer dizer, não é confortante isso? Ah, sim, com certeza. Daquela respirada da loucura, né? Deixa eu passar aqui o videozinho do Paulinho, antes da gente passar para o que bom, que tal e que pena. Já deu 1 hora aqui, já deu 9 horas quase. Institucional do Expert. Um dia eu vou ter um vídeo desse. Rapidinho, só completar o insight que a Ivana me deu aqui. Na Idade Média, né, antiga, muitos anos atrás, né, onde a gente não tinha ciência moderna, uma coisa interessante é que a educação ela era múltipla, né? Ela envolvia todas as coisas. Você pega, por exemplo, um Da Vinci. Da Vinci ele era engenheiro, era biólogo, fazia anatomia, tá? Existia uma coisa de amplitude do conhecimento, né? Depois que a gente começou a separar em disciplininha, né? Isso aqui é isso aqui colocar caixinha para as coisas, parece que meio que deu uma zoada, assim. Impressão minha, mas eu gostava mais quando tudo misturava. Total. Quanto mais me chamam de louco, mais eu fico feliz. Mas eu fico lisonjeado. Muito obrigado pela manifestação daquilo que me cabe. Olha aqui, ó, a Clarice colocou nos 3 primeiros... Eu passei o vídeo que eu coloquei o áudio no grupo da gente, tá? Nos 3 primeiros dias de estreia, o filme Top Gun Maverick arrecadou 250 milhões de dólares, 1,2 bi de reais.
é a maior bilheteria da história em estreia. Não sabia disso, Clarice. Bem bacana. Uma pós-pandemia é forte. Nossa, e ele fez esse filme na pandemia. Ele gravou esse filme na pandemia. Não só esse, como que quando eu fui assistir o filme, passou o trailer do Missão Impossível, parte 1, que vai ter, lançando em 2023. Ivana, você precisa assistir esse filme, mulher. Saia daí agora e vá no cinema, pega a sessão da meia-noite. Mas você tem dúvida que eu vou assistir esse filme? Eu já te contei que tem uma história, inclusive, com esse filme. Eu vou assistir esse filme. Vamos lá, então, para o nosso finalização aqui. O Paulinho não veio mesmo, perdeu um bate-papo maconhado aqui nosso. Mas vamos lá. Vinheta do Que Pena. Vou começar com Que Pena aqui. Que pena que o Paulinho não veio, cara. Eu não sei o que aconteceu. Espero que não seja nada grave. Mas que pena que o Paulinho não veio. Ele iria falar uns negócios bons aqui também, porque ele sabe, ele navega por essa ambiência muito bem, não é? Seu Que Pena, Ivana. Ah, que pena que o tempo está acabando, porque a Clarice quer que eu conte a história do filme e eu preciso contar a história do filme. Ivana não vai contar a história dela. Conta. Clarice, a primeira versão desse filme, o Top Gun primeiro, foi exatamente no ano que eu me casei. Eu tenho família que mora nos Estados Unidos, eu fui para lá passar minha lua de mel, e a minha tia, maluca que nem eu, sabendo que eu era muito fã do Tom Cruise e aquelas coisas de americano, ela fez uma montagem da foto, eu e Ivana, na moto do Tom Cruise, abraçada com ele naquela cena, com aquela loira, tiraram a loira e colocaram a Ivana, claro. Ficou linda aquela foto, de tal forma que as pessoas começaram a achar, assim, ela realmente muito bem feita, aquela montagem, que eu tinha ido em algum lugar que tinha aparecido. E eu não pude desmentir essa fake news, porque até hoje eu guardo a foto na ilusão de que eu pudesse ser aquela loira lá do filme. E agora eu preciso ver a versão 2, é claro. Né? Você vai ver. Vou ver o seu Que Pena. A minha pena é que a Ivana ainda não viu o filme, né? Pô, que pena. Não pode. Tem que vir rápido. Porque, ó, ontem eu fui no cinema aqui perto de mim, de Santos, tinha sessão à meia-noite. Tá lotando mesmo, os caras... Vamos lá, o nosso Que Bom agora. Clarice, adorou a história da Ivana. Eu quero ver essa foto, hein, Ivana? Agora lascou, nós queremos ver a foto. Tem que trazer a foto. O meu Que Bom... O meu Que Bom, cara, é como fomos capazes de viajar na maionese hoje. A gente começou falando da inteligência, a gente viajou na capacidade de desenvolver o cérebro de uma maneira não natural para ter o insight que foi necessário para fazer a diferença na tecnologia que o filme propõe. Adorei hoje. Não sei se alguém vai entender o que nós falamos, mas... Você, Neville, seu Que Bom. Que bom que tem alguns malucos aí que a gente pode se identificar, né? Pelo menos, para salvar a saúde mental. É só para nós isso aqui. Pensa que é para os outros? Mas não se basta aqui nessa porra. Ivana, o seu Que Bom. Olha, eu vou dizer assim, ó, que bom que as máquinas estão aí para a gente poder usufruir delas. E que bom, melhor ainda seria se a gente souber usar as máquinas com a inteligência e a criatividade dos malucos aqui. Né? É isso. Tudo doidão. Só não foi mais doidão porque o Paulo não veio. Ele deve estar Eu acho que o Paulo... Estão fabricando um robô, Paulo. Eu acho que o Paulo aqui, ele realmente ia carimbar a viagem na maionese. O tema de hoje é a cara dele. Ele está com a larica, provavelmente. Vamos lá no Que Tal agora. Olha o que a Clarice falou. Ó.
É os puxão de orelha das mulheres. Neveli, que bom que a minha mulher está aqui me prestigiando. Olha lá, ó, perdeu a oportunidade, não vai ter jantar. Ela é da nossa vibe. O seu que tal? O seu que tal, Ivana? Não, o Pavani, que tal a gente apresentar o RPG para o Tom Cruise, cara? Ele precisa conhecer o RPG. A nossa chance, a nossa chance. Se a gente viajou na maionese, agora eu fui longe. É missão impossível, missão impossível. Não é missão. Viram, seu que tal? Que tal a gente continuar fazendo RPG aí para poder continuar na loucura? Que legal, olha, o meu que tal que realmente as pessoas possam fazer conexões estapafúrdias a partir de insights que elas recebam, né? Seja um filme, seja o filme Matrix, seja qualquer coisa que ela possa falar, puta merda, e ter a sensação do orgasmo intelectual, a sensação que eu sempre comento, como é que eu explico esse insight para alguém? Como é que eu explico isso? Você vira um solitário naquele insight e isso te dá uma capacidade de improviso, que é a palavra que eu queria lembrar, que pouca gente tem. Eu acho que é o que vai fazer a diferença no século XXI, a capacidade de improvisar, não só novas soluções, mas novos problemas a serem pesquisados, né, a serem levantados. Beleza, gente? Porra, acabou. 9-2. Show! Obrigado aí por estarem aqui comigo novamente. Vou colocar o institucional de fechamento e vocês ficam aí só para a gente se despedir, tá? Ok. Passar o último dose de chopp. Tá bom? Espera aí, então. Ih, eu perdi meu negócio aqui. Fudeu tudo. Ah, bom. Gente, até semana que vem. Semana que vem temos um convidado, hein? Temos um profissional da Poli, do profissional da USP, da FIA, vai falar aqui sobre gestão de pessoas e as mudanças que a pandemia trouxe no hábito trabalhacional, é um termo lá que ele tem. Vocês vão curtir. Professor Joel Dutra aqui semana que vem. Até mais!